os bastidores da vida eterna, enquanto ainda estamos jungidos a um corpo físico. Amém. Permite que possamos introjetar os conhecimentos de hoje à noite, a fim de aplicarmos a nossa vida para vivermos como seres conscientes, transcendendo as nossas limitações e nos projetando para a imortalidade. Que assim seja. Que assim seja. Agora sim eu posso ouvir vocês. Tudo bem? Como estamos hoje? Conseguiram ler o texto? Sim. Sim. E aí? Uma maravilha, né? E a Muito palestra bom. também. Muito bom. Que ótimo. E aí, comentários, dúvidas? O texto, nós compartilhamos 2 textos, né? Ambos do espírito Viana de Carvalho, maravilhoso. Viana de Carvalho, toda vez que escreve, emociona a gente. Ele é um escritor prodigioso e tem um conhecimento doutrinário e um conhecimento filosófico que é incrível. E as sínteses que ele fez, elas se encaixam muito bem para a gente estudar, ter uma ideia, né? Um preparativo para o que a gente vai estudar hoje. Finalmente, chegamos ao item modelos e paradigmas. Né? Geo, ele ensinava física e matemática, então é muito conciso, Viana de Carvalho. É. Ele é conciso sem ter a densidade de Emmanuel e de Joana. Né? Então, ele tem uma... Ele consegue ser profundo. Os parágrafos deles não são rasos, mas eles são um pouco mais objetivos, talvez, menos densos. É uma densidade linear. É uma delícia, francamente. Que bom que vocês gostaram. Alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida? Porque se não temos, precisamos pular, né? Precisamos mergulhar, porque temos muito que conversar hoje. Né? Antes da gente iniciar, cadê? Vamos ver se vocês conseguem, se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem ver modelos e paradigmas? Sim. Maravilha. Eu tenho uma pergunta. Vamos iniciar a nossa reflexão com uma pergunta. Ok? Houve uma situação interessante no ano de 1846. Eu acho que na cidade de Viena, dentro de um mesmo hospital, havia 2 maternidades. Uma com uma taxa de mortalidade 5 vezes maior que a outra. Por que vocês acham que dentro de um hospital poderia haver uma discrepância tão grande entre 2 maternidades na mesma instituição? Falta de asepsia? Assim não vale. A diferença era a falta de asepsia. E essa é uma história interessante, porque Semmelweis, trabalhando nesse hospital, ele verificou que havia uma taxa de mortalidade muito maior numa das maternidades que a outra. As maternidades que eram operadas pelos médicos
ela tinha uma taxa de mortalidade muito superior do que aquela que era operada pelas parteiras. Veja que interessante. E ele ficou assim, intrigado com aquilo. Quando ele foi olhar os detalhes, o que é que acontecia numa maternidade, o que é que acontecia na outra, ele foi verificar, olha, dentro do mesmo hospital, que os cidadãos da maternidade em que a mortalidade era alta, os médicos, eles saíam da sala de necrópsia, estavam lá fazendo necrópsia, estudando sua medicina, fazendo as coisas. Eles saíam de lá, quando chegavam a parturiente, eles saíam de lá e vinham para fazer o parto da criatura. Então, isso foi observado por Semmelweis em 1847 e ele explanou, conversou, publicou, e as pessoas não lhe queriam dar ouvidos. Chegando mais para frente, em 1861, foi quando Pasteur começou a publicar os seus resultados, os seus célebres resultados. Mas ainda assim, Semmelweis tinha grande dificuldade para que as pessoas adotassem uma diferente forma de fazer as coisas, para evitar que a taxa de mortalidade fosse tão elevada. Foi só depois de uns 10 anos, teve o senhor Lister, que também começou a trabalhar baseado no trabalho de Pasteur, ele aplicou o trabalho de Pasteur ao centro cirúrgico e observou uma grande melhoria nas condições da cirurgia e na sobrevivência dos pacientes. Mas a situação só foi realmente ser aceita pela comunidade científica quando o nosso célebre, né, Dr. Koch, que foi quem, pela primeira vez, identificou o bacilo de Koch, que é o bacilo, a bactéria que causa a tuberculose, que era uma doença que graçava e matava muitas pessoas naquela época na Europa, porque a Europa é um lugar assim, como eram as nossas favelas brasileiras, há 40, 50 anos atrás, esgoto correndo a céu aberto, todo tipo de sujeiras e absurdos aconteciam. Né? Era uma sociedade ainda bastante primitiva, em comparação com outras da antiguidade que já tinham um sistema. Inclusive, os romanos tinham sistemas de saneamento muito bons, os incas, os maias, inúmeras populações em redor do mundo já tinham esse problema solucionado. Enfim, quando esse nosso Alfred Koch ele finalmente detectou o bacilo da tuberculose, identificando que a causa era esse micro-organismo, isso já foi em 1876. Somente em 1876 as pessoas deram a mão à palmatória. Levou 30 anos para as pessoas entenderem que precisavam fazer asepsia, lavar as mãos para cuidar das parturientes, para entrar no centro cirúrgico, para cumprir com as suas responsabilidades. Por mais que a evidência estivesse defronte deles, eles se negaram a aceitar. E é por isso que nós estamos aqui diante desse capítulo, desse item, né, do capítulo 1, modelos e paradigmas. Será que os fatos mudaram? Entre 1846 e 1876, os fatos, as evidências continuaram a acontecer. Inúmeras pessoas produziram evidências em prol de uma asepsia, em prol de uma higiene, e a mortalidade continuou a acontecer por conta das infecções. Mas o que mudou foi que depois de 30 anos, as pessoas começaram a mudar de atitude. O paradigma começou a mudar e o modelo para as atitudes, para
o padrão, né, estabelecido, padrão de higiene estabelecido para os procedimentos também foi, assim, modificado. Agora imaginem vocês quantas pessoas morreram nesses 30 anos simplesmente porque os médicos e as enfermeiras se recusavam a lavar as mãos. Então, vamos ler o primeiro parágrafo? Alguém gostaria de fazer essa gentileza? Alô, vocês estão me ouvindo? Sim, Gel. Ok. Primeiro parágrafozinho, alguém poderia ler? Eu leio. Obrigada. O processo da evolução antropológico, sociológico, psicológico da humanidade vem impondo, ao largo do tempo, necessárias releituras e revisões de paradigmas variados, que entram em choque com as descobertas do pensamento e a natural aceitação cultural de processos renovadores estruturados na experiência humana diante dos conceitos tradicionais. Você quer que pare nesse? Vamos parar aí. Então, o que nós estamos vendo é que o nosso processo de evolução, e vamos fazer uma recapitulação de que processo é esse, ele tem acontecido, tem acontecido. O progresso acontece, acontece. Mas uma vez que um paradigma, que nada mais é do que uma estrutura ampla que baseia uma série de modelos, de comportamentos e maneiras de fazer, estar, sentir e pensar, né? Que se espraia, por isso que ela fala antropológico, sociológico, psicológico, porque vai abrangendo todas as áreas da vida humana, é um pacote, né? Então, as releituras, elas são imprescindíveis, porque cada época vai ser marcada pelos acontecimentos desencadeados pelos fatores que foram gerados na época precedente. E, durante o processo de cada época, novas situações, novas crises, novos fatores vão gerar condições para, para as situações seguintes. Então, nós vamos sempre ter que passar por um processo de revisão, de estruturação, de aceitação de novas normas, entre aspas, culturais, aspectos que tudo isso é natural do processo de renovação, do processo de reestruturação, de evolução do pensamento e das sociedades. Ok? Então, por definição, modelo a gente pode dizer que ele é um padrão que é adotado para pensar, sentir e agir. Como falamos, ele vai se espalhar por diversos ramos da expressão da vida humana. Mas o paradigma, ele é mais uma estrutura, o arcabouço a qual aquela ideia pertence. Então, por exemplo, nós falamos muito, quando estudamos espiritismo, em materialismo e espiritismo. Podemos dizer que o paradigma materialista, né, é que o homem é basicamente um ser biológico, que a vida começa aqui, acaba aqui. Nós sabemos que esse é o paradigma materialista. Ele se restringe à expressão da vida no corpo físico. Sim. O paradigma espiritualista é de que a vida precede, né? É que a vida, pelo menos a vida prossegue, que a alma ela é imortal e que ela prossegue.
Para que esse paradigma espiritualista, né, ele também inclua o renascimento, ele precisa ser reencarnacionista. Então, diferentes paradigmas vão ter estruturas e vão ter padrões específicos. No modelo materialista, o que é que nós experimentamos nas nossas sociedades? Uma competição excessiva, né? Um grande apego às propriedades, um grande apego ao status, uma necessidade de certas normas de sucesso, não é? Um grande egoísmo, desigualdade social e por aí vai. Tudo isso são padrões que correspondem, né? Não são apenas sintomas, eles são padrões. Por que eles são padrões? Porque eles se repetem ao longo da história, ok? No caso do espiritualismo, do espiritismo mais especificamente, o que se torna padrão? O que é modelo dentro desse paradigma, né? Nós temos como modelo e guia nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos falando de humildade, de acolhimento, de autoacolhimento, né? De autodescobrimento, de responsabilidade perante os próprios atos. Sim? Está dando para entender mais ou menos a distinção, o que é um modelo, o que é um paradigma e como... Sim, Gel, está claro. Muito obrigada. Certo, maravilha. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos mergulhar um pouquinho, vamos fazer um pouquinho uma retrospectiva histórica para nós acompanharmos que processo é esse que Joana está falando. E também que processos são esses que o nosso querido Viana de Carvalho também ilustrou nos textos que nós compartilhamos, ok? Para que a gente tenha uma referência visual da coisa. Também eu sei que algumas pessoas possivelmente não tenham logrado ler o texto, e é sempre bom a gente fazer essa recapitulação. Vamos lá? Então, nós começamos com a Grécia Antiga. Começamos com Sócrates, Platão, nosso Viana de Carvalho cita o trabalho de Pitágoras. Enfim, ele cita vários que contribuíram imensamente para solidificar as bases da cultura ocidental. Vamos frisar novamente que, por conta da nossa herança, estamos no hemisfério ocidental, profundamente condicionados a essa evolução do pensamento a partir da Europa. Então, é por isso que a nossa mentora nos traz essa perspectiva, ok? Então, nós tivemos aí um grande florescimento da ciência, da política, da filosofia, basicamente para todas as áreas das humanidades, tivemos importantes bases assentadas no processo da Grécia Antiga. E as perguntas essenciais, de onde nós viemos, por que estamos aqui, e estamos aqui para quê? Para onde vamos quando essa experiência findar, elas já vinham sendo altamente debatidas na Grécia Antiga. Tanto assim que eles formam a grande base filosófica, né, sobre a qual se assentaram diversas filosofias seguintes. Ok? Então, esse grande florescer do conhecimento humano, Atenas era assim, era a Paris, o que a Paris do século XIX era, o que a Paris era no século XIX, Atenas era para os séculos, os anos 500, os séculos anteriores, né, à vinda de Jesus. Então, a Idade Grega, nós tivemos o grande desenvolvimento do Império Romano, e com a queda do Império Romano, nós tivemos o domínio
da Idade Média, que foram aproximadamente 1000 anos de uma grande introspecção, né? Tivemos, assim, grandes estudiosos, como o nosso Santo Agostinho de Hipona, né? São Tomás Aquinas, como a nossa mentora explica em outro item desse primeiro capítulo. Mas aí nós tivemos aquelas estruturas medievais do feudalismo, uma economia basicamente rural. Foi um momento assim de fechamento sobre si, e a igreja, foi aí que a igreja foi consolidando, né? O cristianismo foi sendo cada vez mais conspurcado por fixações, cristalizações, dogmas que foram completamente descaracterizando a doutrina daquilo que Jesus havia ensinado, né? Então, causando grandes sofrimentos, guerras e uma série de problemas, né? Houve um legado importante, claro que haviam grandes contribuições, mas principalmente no reino dessa introspecção, era nessa época que viveu a nossa querida Santa Teresa de Ávila, grande mística, São João da Cruz. Tivemos grandes nomes que se avançaram pelo terreno da religiosidade com grande amor, com grande afinco, e foram também reformadores dessa proposta religiosa. Mas ela foi um período basicamente assim, de hibernação quase, né? do pensamento humano. É uma proposta completamente oposta daquilo que a gente vivia na Grécia, né? Aí já falamos um pouco a respeito, já trouxemos essa imagem que ela simboliza o processo da renascença. E no centro dessa imagem, como já falamos anteriormente, nós temos duas figuras icônicas, né? Nós tivemos a renascença e o pessoal disse assim, gente, o que foi que aconteceu? Nós entramos para debaixo da terra, dormimos, mas aquilo tudo que estava acontecendo antes, aquelas obras incríveis, as estátuas maravilhosas, a figura humana, o conhecimento, tudo aquilo que foi produzido na Grécia, em Atenas, cadê aquilo tudo? E aí foram se reconectar com toda aquela proposta que tinha vindo antes do processo medieval. E nesse centro dessa figura, que é uma figura pintada por Rafael Sanzio, um dos pintores renascentistas, nós temos a figura de Platão apontando para cima, simbolizando o foco da filosofia platônica no mundo das ideias, no mundo espiritual, e Aristóteles com a mão para frente, apontando o estudo das realidades no entorno. Não, mas nós vivemos nesse mundo. Está tudo bem a questão das ideias, mas nós vivemos nesse mundo, precisamos manipulá-lo, precisamos desnudá-lo, precisamos compreendê-lo. Então, foi aqui que a gente começou a ter, mais ou menos, um processo de cisão entre a filosofia e Aristóteles é tido como, entre aspas, o pai assim da ciência, né? Não da ciência moderna, porque ela se caracteriza mais a partir da revolução científica, mas é onde a gente consegue ver uma pequena rachadura nesses dois ramos, tá? Então, a música, a pintura, a escultura, o comércio, as viagens, as trocas começaram a acontecer com o Oriente, com toda aquela coisa das cruzadas e tal. Então, estabelecemos um comércio, com esse comércio, novas técnicas, os numerais, né? A álgebra, uma série de elementos matemáticos começaram a se infiltrar de volta para a Europa através dessas rotas de comércio, né? Porque, embora a Europa estivesse enclausurada durante aqueles 1000 anos na era medieval, no Oriente Médio, a matemática estava florescendo, a geometria estava florescendo, a astronomia estava florescendo, né?
Então, é bonito a gente pensar nisso, porque o nosso mundo é sempre assim. Um lado, um hemisfério, ele contrabalança o outro. O que não tem em excesso no outro falta e vice-versa. Século XVI e século XVII é aí que a gente começa com a revolução científica, né? A ciência como a gente conhece, o desenvolvimento do método científico, as experiências, o empirismo para a gente testar, para a gente observar, é o começo da era da razão, vamos assim dizer. Então, inúmeros pesquisadores, inúmeros cientistas icônicos, um deles muito conhecido, o René Descartes, né? Que foi aquele que originou o plano cartesiano, que é uma história bastante pitoresca que a gente conta depois. Isaac Newton, né? Francis Bacon, Kepler, Galileu Galilei, enfim, foi uma explosão de conhecimento científico buscando romper, buscando sair daquela situação quase intrauterina em que a gente estava, amarrado com aqueles dogmas que ninguém conseguia respirar, porque se você respira, se você estuda a natureza, você vai condenado, vai para a fogueira condenado pela Inquisição. Enfim, aquela situação absurda que nós vivemos na era medieval. Então, estamos vendo como saímos de um momento de grande efervescência filosófica, né? Que entrou em grande efervescência artística e militar com o Império Romano, daí, com a sua queda e a expansão e também a politização do cristianismo, mergulhamos na Idade Média. Cada situação dessa apresenta os seus modelos e os seus paradigmas. Sim? Então, com essa coisa da revolução científica, e tivemos também a invenção da imprensa com Gutenberg, facilitando a impressão de livros e panfletos. Então, foi praticamente o que a internet nos proporcionou, né? Nos proporcionou em acesso à informação. A imprensa de Gutenberg revolucionou o mundo nos séculos passados, porque antes os livros eram feitos copiados à mão. E no momento que ele pôde ser copiado à prensa, já foi um grande desenvolvimento, né? A tecnologia é aplicada, como os livros, então, o livro que era uma coisa extremamente cara e rara, ele passou a ser um pouco mais acessível. Ainda era domínio das classes dominantes, mas já era um pouco mais democrático, vamos dizer assim, do que o que era antes, ok? Então, essa revolução científica no século XVI e XVII, eles abrem caminho para o século da razão, né? O iluminismo, que aí nós tivemos Voltaire, Montesquieu, Rousseau, vários aspectos das humanidades, das ciências, da sociologia se derramando, revolucionando o mundo. E foi todo esse caldo que acabou por engrossar e desencadear duas importantes revoluções. Foram várias as revoluções que aconteceram no final do século XVIII, mas especialmente a Revolução Americana em 1776, né? Nós celebramos 250 anos esse ano com a celebração da independência americana e a queda da Bastilha, que aconteceu em 1789. Então, foram grandes processos revolucionários, grandes mudanças, grandes quebras de paradigma, grandes derramamentos de sangue. Todas essas transformações, elas têm acontecido a ferro e fogo, porque quando a ideia nova vem, a gente se aferra com tudo às ideias antigas, a gente não quer mudar de jeito nenhum. Da mesma maneira que a gente se aferra à nossa zona de conforto,
temos feito isso na área científica, na área sociológica, na área filosófica, em todas as áreas da vida. Nós temos sido teimosos e recalcitrantes. E é isso que a nossa mentora nos pede para apreciar, entre outras coisas, não apenas isso. Mas ela nos pede para apreciar, porque é um largo processo de desenvolvimento. Não é um evento, não é de uma hora para outra. E isso serve não só para nós como indivíduos, como também para as sociedades, porque elas são coletividades de indivíduos, né? Alguma pergunta até aí? Então, o final desse século XVIII é marcado por várias revoluções. A França estava metida em várias delas, né? E luta pela liberdade, fora com o antigo regime, já não aguentavam mais esse negócio de ter um rei que tinha essa crise de divindade dominando tudo com mão de ferro, a ascensão do liberalismo, a necessidade de vamos nos agrupar enquanto nação, vamos nos unificar, porque com aquela coisa do feudo, tem um castelo aqui, tem um castelo acolá, tem um castelo não sei aonde, é um principado aqui, é um principado acolá, cada um se achando o rei de coisa nenhuma, estabelecendo as suas leis. Então, é necessário unificar, é necessário padronizar para que a gente não fique com esse mundaréu de rei, de pessoa desiludida, cobrando taxas enormes, causando dores absurdas para a humanidade, passando de pai para filho indefinidamente. Então, essas revoltas todas, elas vieram para que as pessoas estavam sedentas pela sua liberdade, né? Uma época de também transformações econômicas, vamos aí à elaboração, a revolução industrial, a criação, a invenção dos motores a vapor e todo o processo que foi desencadeado com isso, né? Basicamente uma nova visão de homem na face da Terra. Com o aprendizado, com o raciocínio, as pessoas se sentem mais empoderadas e querem sair daquele lugar comum, né? Dentro da sociedade, essas pressões, elas acontecem, as coisas são os fatores históricos que a gente estava falando. Cada processo vai desencadear um número de fatores que, atingindo um ponto de massa crítica, unido a outras circunstâncias, e a gente tem um desencadear de uma nova situação, seja através de várias descobertas científicas, seja por revoluções sociológicas, ou é como um fluxo de marés, vamos dizer assim. Uma vez que uma sobe, a outra desce, né? Enfim, o paradoxo da época. Era uma época brilhante de inúmeros conhecimentos, de inúmeras descobertas, né? De grandes ideais, mas também de muita violência, porque não foi pouco o sangue que foi derramado nessas revoluções, né? Então, nós vamos seguindo, nos adentrando, vamos entrando, né? Seguindo pelo século XVIII, entrando pelo século XIX, e a paixão pela razão, pelo progresso, as máquinas, uma vez que o progresso tecnológico começou, essa revolução científica ela foi evoluindo, evoluindo, e nesse passar, as pessoas ficavam impactadas com a beleza, com, com a facilidade das coisas, com as descobertas, e era muito comum haver essas feiras científicas, exibições em que se trazia as invenções, às vezes trazia pessoas de outras áreas, né? Papua Nova Guiné ou da África, pessoas exóticas eram colocadas atrás de vitrines como
animais no zoológico para se ver. Era uma curiosidade, uma necessidade imensa de expandir, né? Tivemos aí o imperialismo, que acabou dividindo a África como um bolo de aniversário. Enfim, ah, foram vários os processos que foram acontecendo uma vez que nós fomos saindo da Idade Média e tomando cada vez mais poder sobre o mundo, sobre a matéria. Então, foi o processo, por isso que a gente diz que ele foi desencadeado mais ou menos pelo pensamento de Aristóteles, que dizia assim, sim, mas esse mundo aqui, a gente vai fazer o que com ele? A gente precisa desvendar esse troço. Precisamos nos sobrepor a essas condições, precisamos levantar o véu. Então, foram descafrunciando tudo que a área, a ciência, a razão foi se desenvolvendo e fazendo melhorias e levantando, né? E todo esse processo foi um processo de profundas transformações, né? Perdão, estou indo para trás. Mas aí o que é que acontece? Nós vamos seguindo e logo no começo do século XX, 1914, eclode a Primeira Guerra Mundial, que foi um processo de muito, muito traumatizante. E, em pouquíssimo tempo, né, 20 e poucos anos depois, não chegou nem a 20 anos, né, menos de 20 anos depois, nós nos enveredamos pela Segunda Guerra Mundial com com uma tecnologia absurdamente mais avançada do que na primeira, com um número de mortos absurdamente maior, com requintes de crueldade cada vez mais absurdos. Então, foi aí, a partir da Primeira Guerra, as pessoas já começaram a ficar assim, gente, mas o que foi aquilo? Não, mas nós tropeçamos, né? Nossa, tá, vamos cuidar para que isso não aconteça de novo. E antes que as pessoas pudessem se dar conta, muitas pessoas estavam assim, naquela alegria dos anos, né? As pessoas às vezes chamam de Roaring Twenties, aquela efusividade dos anos 20, e vamos viajar e vamos curtir, e era aquela coisa assim de vale tudo, todo mundo tentando fugir daquelas lembranças horríveis da guerra, ah, e muita gente sem querer se dar conta de que ainda tínhamos trabalhos a fazer. Veio a Segunda Guerra Mundial, involucrando muitos mais países, né? Países até que nem na Europa estavam, como os Estados Unidos, o Brasil, o Japão, e foi uma situação assim em que as pessoas tiveram que parar e lidar com a própria consciência. Mas o que é isso? Tanta ciência, tanto desenvolvimento. Meu Deus, nós melhoramos, solucionamos tanta miséria, nós desvendamos tantas coisas. Como é que nós permitimos que isso pudesse acontecer? Como é que uma civilização tão avançada pode ser capaz de tantos absurdos? Então, a racionalidade, a ciência foi muito importante, mas ela não pode estar de casa. Não podemos simplesmente sair de um extremo de estar só envolvidos no útero, né, da fé, naquele fechamento medieval, naquele claustro, sem abertura para o mundo, mas tampouco podemos simplesmente ir para o outro extremo de simplesmente a racionalidade acima de tudo e qualquer coisa. Porque, embora a ciência seja muito boa, ela, ela não é suficiente para apagar a dor de um pai, de uma mãe que acaba de perder seu filhinho para uma doença incurável, né? Para a pessoa cujos parentes foram ah, exterminados no campo de concentração, a dor de uma pessoa que tem que testemunhar um ente querido que se despediu da vida pela porta do suicídio. Então, a ciência é muito boa e tem muito poder, mas não
tem poder suficiente para enxugar esse tipo de lágrima, esse tipo de dor que a experiência humana nos proporciona, né? Então, sem a fé, ela é cega. Então, sintetizando a evolução desses paradigmas aqui, né? Essa jornada, então, nós saímos de uma Grécia antiga, com uma razão filosófica, entramos na hibernação, né, no centro da Terra, com um paradigma religioso obscuro e castrador. Passamos pelo processo de renascimento na Renascença, como o nome fala, aquela redescoberta do homem, né? Avançamos pelo método experimental com a revolução científica, buscando alicerçar a nossa perspectiva na experiência, nas evidências que estão em torno de nós e não apenas na opinião mística, né? Vem o iluminismo, burilando ainda mais esse conhecimento. Enfim, as revoluções. Entramos no século XIX, né? Ferido, com muitas já se ressentindo de muitas batalhas, até porque nós aprendemos na doutrina espírita que o próprio Napoleão Bonaparte era a reencarnação de Júlio César e tinha o trabalho de buscar unir os povos da Europa numa grande época de fraternidade, preparando o continente para receber quem? A doutrina espírita, o espiritismo, né? Catalogado, elaborado, apresentado por Allan Kardec, né? Acontece que, mais ou menos na época que Allan Kardec nasceu, no mesmo ano, se eu não me engano, em que Hippolyte de Lyon nasceu, Napoleão Bonaparte se autocoroa imperador e sai invadindo tudo que é povo da Europa. Então, prevaleceu na natureza do espírito aquela sua experiência pretérita, né, de conquistador romano que vai dominando as outras raças, os outros povos, né? Então, entre tapas e beijos, como diz a música, tem sido a nossa evolução, esse tem sido o trânsito, né, através das diferentes épocas, e cada época vem suscitando suas questões, questionando os costumes, indicando novos rumos, e esse é um processo constante, né? Atingiu seu ápice ah, o materialismo atingiu seu ápice mais ou menos com a Segunda Guerra Mundial, e a partir daí, daquela experiência, né, com especialmente Viktor Frankl, né, que sobreviveu ao campo de concentração, tendo continuou a trabalhar na sua tese, naquelas condições difíceis, na sua logoterapia, né, na questão de que o sentido, a busca de sentido é essencial para a sobrevivência do homem. Para quem tem sentido, eles conseguem passar pelas experiências, uma vida que tem sentido, a gente consegue passar pelas experiências dolorosas e sair delas fortalecidos e renovados. Então, a partir dessa queda que nós tivemos, dessa falência, né, de investir todas as fichas na ciência e na racionalidade, foi que as pessoas fizeram aquele movimento de não precisamos olhar para o homem, o que o homem pensa, o que o homem sente. Não pode ser só isso, né? A vida não pode ser só isso, precisamos de mais, né? E a partir daí, nós estamos elaborando o palco em que vamos ver desenvolver as outras forças da psicologia, né? Porque mais ou menos no finalzinho, vamos dizer,
nos últimos 25 anos, né, a partir dos 1857, 1860 e poucos, a psicologia começou realmente a deslanchar mais. Aí teve o primeiro laboratório de psicologia, né, o trabalho de Freud, o trabalho de Jung, de outros pesquisadores, mas ali era a primeira força, com a psicanálise focada no inconsciente. Depois, com o avanço científico cada vez mais pungente, pulsante, aí veio a segunda força, né, que é o comportamentalismo ou behaviorismo, né, que é focado na questão do comportamento. E nós vamos ver isso logo mais. Estou só te situando aqui nessa linha do tempo. E só depois dessas experiências das guerras é que veio nascer a necessidade de uma visão humanista para a vida, uma pedagogia humanista, uma psicologia humanista, uma sociologia humanista, uma visão que considerasse o homem além de máquina, além de ser biológico, além do corpo físico. Então, perguntas, comentários? Vocês vão me dar um descanso agora. Quem é que vai falar? Vamos lá. Ai, Gel, eu tô achando tudo muito claro, tá muito bom estar te ouvindo, viu? Que bom. Ficou claro, então, Mary, essa questão do que é esse modelo, esse paradigma e como eles se alternam ao longo do tempo? Sim, ficou claro e também, né, a nossa resistência para aceitar as novas, né, ideias. Então, isso Isso. aí é um dilema que a gente tem, né? E ficou Uhum. muito claro, tá muito legal, tá? Que ótimo. Que bom. Mais alguém? Não? Então, vamos prosseguir? Eu vou ler esse parágrafozinho, tá? A nossa mentora nos diz, voltando ao texto Modelos e Paradigmas. Na área psicológica, por exemplo, a rigidez dos postulados ancestrais vem sofrendo fissuras estruturais diante da volumosa contribuição das filosofias orientais, ora desveladas ao Ocidente, ao mesmo tempo em que as conquistas relevantes da parapsicologia, da psicotrônica, da psicobiofísica, da física quântica, da biologia molecular vêm confirmar os paradigmas do espiritismo, dilatando o campo da realidade humana, antes do berço e depois do túmulo, assim modificando a concepção dos estados alterados de consciência, que deixaram de ser patológicos para se confirmarem como de natureza paranormal. Ou seja, essa primeira e segunda força, né, essas vertentes psicológicas ancestrais, como a gente estava falando, havia uma grande rigidez, porque eles estavam ali muito focados na questão da experimentação, né? Então havia uma grande distância, era um foco muito colocado na doença, né? Era um foco só colocado na doença, no desvio, na paranoia, no surto psicótico e nos traumas, nos conflitos. Era tudo voltado para resolver problemas. É somente depois da Segunda Guerra Mundial que nós observamos o nascimento de uma necessidade de ter uma psicologia que vai se voltar para o bem-estar da criatura humana, né? Como é que a gente faz para não acabar desse jeito de novo? E nesse ponto tem um exemplo muito interessante que eu vou trazer na semana que vem, que é um caso do excelente trabalho de uma socióloga
alemã, né, que conseguiu escapar para os Estados Unidos, Hannah Arendt, que foi enviada para Jerusalém para presenciar o julgamento de Eichmann, que foi uma das pessoas encarregadas de organizar transporte dos passageiros para o campo de concentração. Então, na semana que vem, a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, com relação por que essa necessidade da gente focar, da gente fazer análise de quais são os problemas e como é que a gente pode não só ficar focado nos problemas, mas como a gente aumenta o bem-estar, a saúde, as qualidades positivas do ser humano, né? Então, quando a nossa mentora fala da rigidez na área psicológica, a rigidez dos postulados ancestrais, ela está se referindo aqui à primeira e à segunda força. Essa rigidez era presente nesses panoramas, né? Então, ela também nos fala das contribuições das tradições orientais, e é interessante a gente ver que, a partir das grandes migrações que aconteceram no Oriente e na Europa, no começo do século XX, para as Américas, né, para o Brasil e para outras áreas também, nós tivemos um grande contingente de japoneses, chineses, que que migraram para várias partes do mundo, inclusive para o Brasil, para os Estados Unidos e para a Europa também. E com o fluxo de informação começa a ser trocado, novas práticas são testemunhadas, né? Os estudiosos também começam a se voltar a novas práticas. Então, nós tivemos uma contribuição das tradições orientais, né? Tanto é que, a partir da década de 60, isso se acelerou mais, porque tivemos também um grande número de pessoas afluentes, artistas, né? Formadores de opinião, que depois de alcançarem grande fama, depois de estarem vivendo todas as experiências e ter viajado o mundo todo e ter tido alcance de tudo, eles ficaram assim, mas o que é que tem mais? Né? E foram se socorrer da meditação, das propostas do Oriente, dos gurus. E aí, né, esse fluxo começa com o movimento hippie, essas coisas todas, começa a ter cada vez mais penetração, facilitando assim a evolução de uma psicologia humanista para uma psicologia transpessoal, né? Toda essa informação ela foi nos trazendo a questão da presença mental, né? A necessidade de meditar, da yoga, os exercícios de tai chi, da vitalidade. Era tudo que faltava ao Ocidente e o Oriente tinha. A tecnologia, lá eles ainda estavam na época dos paus e pedras, muito rudimentares. Nós tínhamos todo aquele maquinário aqui, estávamos infelizes e destruídos. Eles estavam lá, primitivos, mas com uma riqueza de conhecimento espiritual que era infinitamente superior à nossa há milhares de anos. Então, como é natural, o fluxo entre os dois grandes hemisférios começou a se incrementar um pouco mais, né? E hoje nós vivemos uma era em que os monges budistas são estudados pelos acadêmicos das universidades, né? Que a meditação você entra em qualquer ferramenta científica, você vai encontrar artigos científicos de pessoas muito conceituadas a respeito da meditação, a respeito da compaixão, né? As pessoas são colocadas num tomógrafo e pedidas para meditar. Então, eles vão comparar. Enfim, hoje nós estamos vendo essa mudança de paradigmas nos arrastando, nos encaminhando para essa conexão maior com a nossa natureza verdadeira, né? Então, nossa mãe vem trazendo todo esse cabedal
para nos mostrar como essa psicologia transpessoal, como essa nossa visão a respeito de nós mesmos precisa mudar. Para que a nossa vida mude, nós precisamos abraçar um paradigma que nos represente. E nós não somos máquina. Não podemos viver como máquina. Nós somos seres imortais com uma grande riqueza de potenciais e experiências guardados dentro de nós que precisam de espaço para eclodir, né? Então, né, temos aqui a emergência da psicologia humanista, utilizando toda essa bagagem que começou a entrar do Ocidente, essa necessidade de renascimento depois dessa destruição com a Segunda Guerra, né? Enfim, as conquistas da ciência nos levando a expandir o conhecimento interno da criatura humana. Não é só o corpo, as nossas possibilidades mentais, os nossos sentimentos, as nossas emoções de expansão, né? Não é o pensamento simplesmente como uma ferramenta de trabalho, mas o pensamento como o perfume da flor, aquilo que a gente exala no máximo da estética espiritual, né? Da experiência estética, da experiência do belo, da experiência do sagrado, da saúde, do bem-estar, né? Então, essas áreas da ciência que a nossa mãe tratou aqui, elas vêm abrir os nossos horizontes a respeito de tudo isso. Então, paradigmas precisaram ser quebrados, né? Falta só um minutinho, então vamos parar. Aqui a gente retoma os slides a partir da semana que vem, né? Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? O nosso horário expirou, mas vamos para casa com essa reflexão. Quem não teve tempo de ler o texto de Viana de Carvalho, por favor, leia. Se preferirem voltar ao começo do capítulo, a introdução, a quarta força, a nossa Joana ela vai desfiar tudo isso em detalhes, ela vai esmiuçar isso em detalhes, né? E é muito importante que a gente se dê conta de que é essencial para que o nosso padrão de comportamento mude, para que os nossos modelos sejam atualizados, que o nosso conceito sobre quem nós somos, o ser que somos, a nossa essência, a essência que nós somos, melhor dizendo. Vamos evitar os pronomes possessivos quando a gente fala de essência, né? Precisamos abraçar o paradigma da verdade sobre nós mesmos, para que os modelos sobre quais se assentam a nossa vivência na matéria, na presente existência, possam ser atualizados e que nós possamos colher frutos cada vez mais sazonados, cada vez mais doces na experiência, né? Preparando, abrindo caminho para os que vêm atrás e abrindo o caminho para experiências cada vez mais renovadoras. Precisamos parar de tentar deter o progresso. Isso inclui, precisamos parar de nos agarrar à nossa zona de conforto. Ok? Então, já passamos 2 minutinhos, eu peço desculpa pela ousadia. Vamos orar? Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento, por favor? Gel, a prece que eu fiz, mais uma vez, eu fui levada pela apresentação, pela palestra que você colocou, mais do que o tema de hoje. Eu posso Não fazer tem assim mesmo? problema. Pode, deve.
É tudo um balaio só. Pois é. Pai amado, querido Mestre Jesus e mentores, hoje queremos agradecer por mais uma explicação sobre maturidade e consciência. Aprendemos que se ficarmos no apego ou no descuido, estaremos agindo sob influência da nossa criança ferida. Mais uma vez, pedimos sua ajuda para que possamos cuidar dos nossos processos infantis, que ainda predominam na gente. Que não sejamos apegados, sendo reativos ou não conseguindo pensar antes de agirmos. Que não sejamos descuidados, procrastinando situações, esperando que outras pessoas resolvam nossos problemas, achando que já fizemos muito. Que sejamos o equilíbrio, ou seja, desapegados. Que assim seja. Que assim seja. Perfeita, foi a cereja no bolo. Eu adorei essa. Eu estou adorando as palestras dela. Mas eu vou estudar mais sobre o tema. O tema de hoje é denso, né, minha irmã? Você é uma enciclopédiazinha ambulante, né? Não, que nada. Leia o texto do Viana de Carvalho. Eu li, mas eu tenho que reler. Eu tenho que reler. É muito acessível. Basicamente, que a gente precisa guardar